Verificada a presença de todos os senhores vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço para a secretária realizar a leitura da ata 1489 de 2025. Senhor Presidente, se todos os vereadores estão de acordo e não tiver nenhuma correção, que se dispense a leitura e passamos então à aprovação da mesma votação. Todos de acordo? De acordo. Então, coloco em votação a ata 1489 de 2025. Quem está a favor permanecer como está, os contrários são aprovado por unanimidade de votos. Expediente do Legislativo. Peço para a secretária fazer a leitura do pedido de informação de providência da bancada União Brasil. Senhor Presidente, os vereadores que subscrevem o presente vêm à presença de Vossa Excelência requerer que, após o ouvido plenário, seja enviado ao senhor Prefeito Municipal o seguinte pedido de informações e providências, a fim de que esclareça se existe fiscalização do comércio de ambulantes em nosso município. Quais as medidas adotadas pela municipalidade para a contenção do exercício da atividade ambulante legal? Quais as medidas adotadas para a cobrança dos encargos incidentes à atividade? Em caso de inexistência de fiscalização, que sejam adotadas medidas necessárias para que a mesma seja empregada. Vereador João Vitor Torisquini Franciscon, vereador Alexandre Matiello, bancada União Brasil. Com a palavra, vereador João Vitor. Presidente, aqui, se me permite, Pode ser. existe muito problema em relação ao comércio de ambulantes, não só aqui, com certeza, e é objeto de reclamação, especialmente pelos comerciantes do nosso município, que pagam seus impostos, e muitas vezes vêm os ambulantes sem a contribuição e ainda exercendo pressão para que haja negociação. Então, que seja solicitada essa informação e pedido de providência para que sejam efetivamente adotadas as providências se elas não existem. Obrigado. Todos os vereadores estão de acordo? De acordo. Será encaminhado o vereador João Vitor. Obrigado. Expediente do Executivo. Peça para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 041 de 2025. Senhor Presidente, se for de acordo com todos os colegas, que seja feita a leitura do 41 e 42 e a votação em bloco, né? Na realidade, se trata do mesmo cargo, um cria a lei e o outro para a contratação. De acordo, senhor presidente. Então, peço para a secretária realizar também a leitura do projeto de lei 042 de 2025. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminha-se o presente projeto de lei executivo número 41 de 23 de julho de 2025, que altera o padrão de vencimento do cargo de provimento efetivo de mecânico do município de Guarama e da outras providências. Com efeito, tal medida visa corrigir uma distorção identificada na estrutura remuneratória, tendo em vista a certa complexidade do serviço de mecânica e a responsabilidade exigida do mecânico para o desempenho das atribuições do respectivo cargo, que inclui reparar, substituir e ajustar peças mecânicas de veículos, máquinas e motores movidos a gasolina, a óleo diesel ou qualquer outro tipo de combustível, efetuar a regulagem de motor, revisar, ajustar, desmontar e montar motores, reparar, consertar e reformar sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar comprimido, hidráulico, de refrigeração e outros. Reparar sistemas elétricos de qualquer veículo, operar equipamentos de soldagem, recondicionar, substituir e adaptar peças, vistoriar veículos, prestar socorro mecânico a veículos acidentados ou com defeito mecânico, lubrificar máquinas e motores, responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à execução da atividade própria do cargo e executar outras tarefas afins. Atualmente, e de acordo com o artigo 3º da Lei Municipal nº 3.375 de 2013, o padrão de vencimento do cargo de mecânico é 9, e por força do artigo 22, inciso 1 da referida legislação municipal, possui o coeficiente de 3,70, classe A, o qual, multiplicado pelo valor de R$ 1.005,31, obtém-se um valor de R$ 3.719,64, que, acrescido do adicional de insalubridade de R$ 301,59, totaliza assim um vencimento mensal por exercício do referido cargo de mecânico
de R$ 4.021,23. Através do presente projeto de lei do Executivo, pretende-se obter autorização legislativa para alterar-se o referido padrão de vencimento para 10, com coeficiente de 4,0, classe A, o qual, multiplicado pelo valor de R$ 1.005,31, obtém-se um valor de R$ 4.021,24, que é acrescido do adicional de insalubridade de R$ 301,59, totaliza assim um vencimento mensal para o exercício do referido cargo de mecânico de R$ 4.322,83. Tal medida se mostra necessária para manter a motivação profissional, reduzir a evasão de profissionais qualificados e garantir a adequação à prestação dos serviços públicos. Assim é que submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa Municipal o presente projeto de lei do Executivo, que contempla assunto de interesse público local nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, pugnando-se pela sua aprovação. Sem mais para o momento, desejar agradecendo pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, Prefeito Municipal. Altera o padrão de vencimento do cargo de provimento efetivo de mecânico do município de Guarama e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminha-se o presente projeto de lei do Executivo número 42/2025, de 23 de julho de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um mecânico em caráter emergencial e temporário, por excepcional interesse público e da outras providências. Com efeito, o presente projeto de lei do Executivo tem por objetivo obter a autorização legislativa para contratar um mecânico em caráter emergencial e temporário por excepcional interesse público, com atribuições, carga horária e vencimentos previstos em lei. Esta contratação se faz necessária para atender às necessidades e demandas do município nos consertos e manutenção da frota de veículos e demais equipamentos da municipalidade, que ocorrem diariamente devido ao uso contínuo destes equipamentos na prestação dos serviços públicos. Como sabido, houve a vacância do cargo de titular e a Lei Municipal 3.956 de 2023, com o mesmo objetivo do projeto de lei que ora se propunha, não fora à época, imediatamente aplicada pela administração pública municipal. Neste sentido, tem-se que aquela legislação perdeu a sua finalidade, eis que fundada no caráter emergencial e temporário da contratação, não mais podendo ser utilizada agora, passado quase 2 anos. Porém, em que pese isso, verificou-se atualmente a efetiva necessidade da contratação pelo município de tal profissional, em prol do bom andamento dos serviços públicos, ressaltando-se que, para a referida contratação, será lançado edital de processo seletivo simplificado. O tema já é conhecido por esses nobres edis, sendo desnecessárias maiores considerações. Assim é que submetemos à prestação desta Casa Legislativa Municipal o presente projeto de lei do Executivo, acompanhado do devido estudo de impacto orçamentário e financeiro, que contempla o assunto de interesse público local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, pugnando-se pela sua aprovação. Sem mais para o momento, desejar agradecendo pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar um mecânico de caráter emergencial e temporário por excepcional interesse público e de outras providências. Coloco em discussão o projeto 041 e 042 de 2025. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha presencial ou pelas redes sociais, venho falar um pouquinho sobre o projeto 041 e 042, projeto esse que
quem teve assento há anos que se passou já tramitou nesta casa também. Tem esses dois projetos aqui, era para ter vindo na sessão passada, mas daí nós da bancada do PL, junto com o Executivo Municipal, na hora de fazer este projeto, resolvemos opinar por ele para aumentar o seu padrão de vencimento. Somos sabedores que profissionais mecânicos, hoje disponíveis em várias empresas, o salário é muito mais do que este que a municipalidade está querendo contratar. Mas em sim conseguimos aí um valor de reajuste. O Executivo entendeu que para a contratação de um profissional precisaria ter um reajuste, passando então do padrão 9 para o padrão 10, e como o projeto mesmo cita, irá ser feito uma seleção simplificada. Então, peço aos colegas vereadores pela aprovação e votação do projeto na noite de hoje, dispensando todas as formalidades da casa. Continua a discussão os dois projetos em bloco. Com a palavra, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos prestigiam a galeria na noite de hoje, uma saudação especial também àqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu ocupo essa tribuna na noite de hoje no sentido de acompanhar a proposição do vereador Walter, porque entendo que a municipalidade ela tem a necessidade de ter um profissional dessa área que vai muito contribuir com o bom andamento dos trabalhos. E quando se fala aqui em termos de remuneração, é bem verdade que a iniciativa privada ela remunera muito mais, ou melhor, muito melhor, profissional competente, e não teria municipalidade possibilidade de contratar um mecânico ganhando tão somente o valor que está aqui, e deduzindo-se os encargos sociais, ele vem muito abaixo. Mas mesmo assim, senhor presidente, é bom lembrar que o trabalhador ele trabalha 11 meses e recebe 13,33 salários a qual ele faz jus. E, portanto, se fizermos um cálculo dos 13 salários, né, ou seja, 12 salários mais 13º, mas tem um mês de férias mais um terço, no final esse profissional, ao longo do ano, terá uma remuneração de R$ 5.239,78, né? É uma despesa que eu diria até irrisória em relação ao cargo que esse profissional vai ocupar, o de mecânico, que é muito valorizado pela iniciativa privada. Quanto ao projeto 42, que trata da contratação, é evidente que se nós aprovarmos o 41, essa alternativa não ser aprovada também o 42, apenas eu faço uma ressalva aqui quanto à contratação
que se dará pela realização do processo seletivo simplificado. É complicado. De que forma esse processo seletivo simplificado vai acontecer? Eu quero crer que o Executivo vai exigir pelo menos a comprovação de uma experiência e que faça, né, nesse processo seletivo uma prova de conhecimento da área. Porque não adianta única e exclusivamente contratar uma pessoa que não tenha domínio da profissão que ele vai exercer na municipalidade. Espero, né, e faço um apelo ao líder da situação que troque alguma ideia com o seu prefeito, no sentido de que nesse processo se exija experiência comprovada, né, e conhecimento da área. Né, e contratar por contratar, aí também não tem vantagem nenhuma para a municipalidade. Então, a ressalva que eu faço é essa. Mas também compactuo com a proposição do vereador Glauber que votemos e aprovamos o projeto na noite de hoje, mesmo se tratando de uma matéria que é orçamentária, mas veio acompanhado do impacto econômico financeiro, e o percentual que ele apresenta de aumento é ínfimo. Então, a razão por que não vejo necessidade de maiores informações, né, maiores conhecimentos, porque está tudo legal, constitucional e meritório da mesma forma. Então era isso. Muito obrigado. Continua em discussão os dois projetos. Com a proposição do vereador Glauber, seguida pelo vereador Paulo, coloco em votação o projeto de lei 041 de 2025. Quem está a favor permanecer como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Coloco em votação, com a proposição do vereador Glauber, seguida pela proposição do vereador Paulo, coloco em votação o projeto de lei 042 de 2025. Quem está a favor permanecer como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Peço para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 043 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho-se o presente projeto de lei do Executivo número 43 de 2025, de 23 de julho de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no valor de R$15 mil e da outras providências. Com efeito, o referido crédito suplementar de R$15 mil se destina à execução do Festival Internacional e Regional de Coros do Alto Uruguai, promovido pelo Coral Municipal Videcanto com apoio do município de Gaurama. Este evento representa um importante marco no cenário cultural da região, retomando suas atividades após o hiato desde 2012. O evento, que consolida a tradição musical no Alto Uruguai, busca fomentar a integração artística entre grupos locais e internacionais, fortalecendo o intercâmbio cultural e a valorização da música como expressão artística e educativa. O Coral Municipal Videcanto é um coro de vozes femininas formadas por 22 integrantes e tem como maestro o regente Eduardo. Já estão confirmados para o festival os seguintes grupos: da Capo, Coral de Erechim, Coral da Universidade de Passo Fundo, Coral da Unicampus de Erechim, Coral Vizinhares de Viamão, Coro Universitário Oberá, da Argentina, Coral Municipal Videcanto de Gaurama e Coral Municipal Infanto Juvenil de Gaurama. É um momento de toda a comunidade e dos demais grupos artísticos da cidade estarem em contato com novas experiências culturais vindas de outras cidades e países, aprendendo sobre culturas diferentes e jeitos diferentes de fazer arte. Também entendemos como sendo um momento de grande incentivo ao canto coral da cidade, que já possui tradição e é bastante respeitado neste cenário, além de ser uma oportunidade para as novas gerações apreciarem a arte do canto coral.
Considerando o impacto sociocultural do FIRCAL, que movimenta o turismo local, fortalece a identidade regional e proporciona acesso gratuito à população, solicitamos o apoio necessário para custear despesas essenciais, assegurando a realização deste projeto. Assim é que submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa Municipal o presente projeto de lei do Executivo, que contempla assunto de interesse público local nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, pugnando-se pela sua aprovação. Sem mais para o momento, desejar agradecendo pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 15 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto de lei 043 de 2025. Com a palavra, o vereador João Vitor. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha nessa sessão, secretária Jéssica, eu venho a essa tribuna propor aos colegas a aprovação desse projeto na noite de hoje, ainda que se trate de uma matéria orçamentária, que seria submissa ao regimento interno da Casa e a tramitação da CUP, tendo em vista a inexpressividade do valor diante do orçamento municipal e o retorno cultural que esse evento trará para o município de Gautam. Como foi lido na mensagem, desde 2012 esse evento não é realizado no Uruguai. Teremos a presença confirmada de um coral da Argentina, de modo que se revela importante o incentivo do município com a contribuição e a entrega desse valor ao coral Videcanto, para que seja possibilitada a realização do evento e buscadas algumas despesas que eles terão. A cultura agradece e a comunidade garanense também ganha. Então, proponho aos colegas que seja votado e aprovado o presente projeto na noite de hoje. Obrigado. Continue em discussão o projeto de lei 043. Com a proposição do vereador João Vitor, coloco em votação o projeto de lei 043 de 2025. Comissa a favor permanece como está, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade quase. Peça para a secretária realizar a leitura do projeto de lei 044 de 2025. Senhor presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, encaminho-se o presente projeto de lei executivo número 44 de 2025, de 23 de julho de 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 298.710 e da outras providências. Com efeito, o referido crédito suplementar se destina a melhorias em estradas vicinais, execução e manutenção de pequenos trechos de acesso de vias municipais às rodovias estaduais, bem como a utilização de insumos na base das vias. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, destinou recursos financeiros para viabilizar ações de melhorias em estradas vicinais do município. Tais recursos foram concedidos mediante convênio com plano de trabalho, sem a exigência de contrapartida municipal, necessitando apenas de adequação orçamentária para sua aplicação. Assim, é que submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa Municipal o presente projeto de lei do Executivo, que contempla assunto de interesse público local, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, pugnando-se pela sua aprovação. Sem mais para o momento, e desejar agradecer pela atenção dispensada, aproveitamos a oportunidade para renovar votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Eliezer Wagner Zanata, Prefeito Municipal. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 298.710 e da outras providências. Coloco em discussão o projeto 044. Com a palavra, o vereador Glauber. Senhor presidente, colegas vereadores, secretária Jéssica, novamente a população que nos acompanha via redes sociais. Como o projeto mesmo já cita o valor de R$ 298.710,
Esse é um programa do governo do estado e o dinheiro já se encontra nos cofres públicos. Dentro do próprio projeto mesmo, nós temos localidades que serão beneficiadas com a recuperação das estradas. Seria ali a linha Baliza, linha 4, a localidade Vila Jardim, linha 9, São Roque, a localidade da linha Tonim e a localidade que dá acesso à granja da Perdigão lá de Ovos, granja de frangos. Após aprovado por esta casa, será aberto um edital de licitação para adquirir esses materiais. Podem ser adquiridos vários tipos de brita, granilhas, o que a municipalidade achar de melhor e para o uso das estradas vicinais, estradas municipais das comunidades no projeto citado. Então venho aqui pedir, sabendo que é uma matéria orçamentária, sim, mas como é um crédito destinado do Estado, quanto à sua legalidade do projeto não temos problema nenhum e só depende mesmo da aprovação desta casa para que o Executivo Municipal faça a abertura dessa compra desses material que ora conta-se no projeto beneficiário. Então peço a votação, a aprovação na noite de hoje, dispensando todas as formalidades da casa. Continua em discussão o projeto 044. Com a palavra, o vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, é bastante raro que aporte a esta casa e ao próprio município recursos oriundos do governo estadual. E esse projeto, agora em discussão, ele é oriundo de um programa que o governo do estado criou em virtude dos eventos climáticos, e Gaurama foi contemplado com esse expressivo valor de aproximadamente R$300 mil. Eu, na análise do convênio assinado, eu vejo aqui na obrigação do conveniente, no item 7, o município, o seu prefeito municipal deverá notificar no prazo prorrogado de 30 dias após a liberação da primeira parcela ou do repasse único, o respectivo conselho local ou a instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver, e a Câmara Municipal para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas, a qual deverá ser acompanhada impreterivelmente de cópia do plano de trabalho assinado. Então, o vereador Glauber há pouco se manifestou dessa tribuna dizendo que os recursos já aportados na municipalidade, e quero crer que dentro desses 30 dias essa casa receberá algum ofício comunicando que realmente esses recursos estão à disposição na devida rubrica. Quanto à questão de ser uma matéria orçamentária, seguir os trâmites regimentais, eu também não vejo a necessidade de que seja encaminhada a Comissão Única de Pareceres,
até porque não mexe no nosso orçamento. Isso é um crédito especial, um crédito suplementar, mas com recursos oriundos do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, acho que nós podemos aprovar e votar na noite de hoje, dispensando as formalidades da casa, para que a municipalidade possa desenvolver todos esses trabalhos que serão realizados com equipe própria, conforme o plano de trabalho. Não vai ser licitado para que alguma empresa venha executar, mas vai ser executado com a estrutura que a Secretaria de Obras possui. Então, senhor presidente, eu me solidarizo com a proposição do vereador Glauber para que venhamos votar e aprovar esse projeto na noite de hoje, dispensando todas as formalidades da casa. Muito obrigado. Continue a discussão do projeto 044. Com a proposição do vereador Glauber, seguida pelo vereador Paulo, coloco em votação o projeto de lei 044, de 2025. Quem está a favor, permanece. Constados, contrários, se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora para o grande expediente. Com a palavra, o vereador Tobias. Com a palavra, o vereador Alexandre Matiano. Desejo cumprimentar o senhor presidente, secretária Jéssica, nobres colegas e a todos que nos acompanham presencialmente e pelas redes sociais. E aproveitar o expediente para parabenizar, nesse mês tão especial, os colonos e os motoristas, duas profissões fundamentais para todos nós, né? A gente vê, escrevi a punho aqui, que estava no meu coração, a gente vê a luta, a disposição de cada um para permanecer. Palavra, vereador Glauber. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha na noite de hoje. Primeiramente, também quero parabenizar pela passagem, dia do colono, dia do motorista, duas classes muito importantes, não só para o nosso município, como região, estado e país. Também parabenizar a Secretaria da Agricultura, no dia de hoje, fizeram um evento juntamente ao CTG Sinuelos dos Evais. Estive por lá durante a tarde, também dei uma passada. E, senhor presidente, colegas vereadores, hoje quero trazer aqui algumas colocações, algumas contradições que foram citadas dessa tribuna pelo vereador Paulo. Quando ele citou que a administração passada havia deixado quase 5 milhões em caixa, tive há poucos dias, até para mim ter citado isso na sessão passada, junto ao setor contábil, pegando um demonstrativo. A administração que passou ao final do ano deixou disponível no caixa 3.281.934,78, sendo que desses 3 milhões havia uma folha de pagamento
de 717.530,92. Junto desta folha de 717 mil reais com 530, encontrava-se a folha de pagamento do senhor prefeito, ex-prefeito, de R$ 161.858. Uma coisa assim, bem surpreendente para o poder público, pagar um gasto de uma folha para um gestor. Não vou até nem cair na sua legalidade, mas me preocupo sim pela imoralidade de uma folha de pagamento desse tamanho. Nunca ouvi falar que um prefeito ou um vice-prefeito tivesse recebido isso no final do seu mandato. Quanto também à colocação que o vereador Paulo fez da secretária de Educação, pois teria viajado e não teria descontado os dias, pois eu vou lhe deixar a cópia, vereador, que ou o senhor está mal assessorado para procurar os dados, e também não sei a questão, o porquê que o vereador tenta, desde que sofreram a derrota na eleição municipal, a ficar querendo difamar as pessoas ligadas ao poder executivo. Me choca, pois um vereador de muitos mandatos, inclusive passou até teve sua passagem pelo poder executivo, a querer difamar, a botar uma marca nas pessoas que não são merecíveis. Pois eleição se tem de 4 em 4 anos, alguns ganham, outros perdem, e não existe como se enraizar no poder mais cedo ou mais tarde. O povo quer mudança. É a nossa situação aqui, não podemos dizer que vamos ficar mais 2 mandatos, mais 3 mandatos. E ninguém é dono do poder. É a população que, como ela coloca, ela tira. Só que ficar denigrindo imagens de gestores públicos com inverdades, injustiça, posso ter cometido milhares de erros, mas isso eu nunca fiz. E peço, vereador, que eu me entregue a folha aí, o senhor esteja pelo menos a hombridade de vir aqui dessa tribuna, como o senhor fez a acusação, a se desculpar. E até porque sempre foi parte de várias presidências desta casa, o senhor sempre teve a palavra após a minha. Por isso que eu tenho que sempre vir falar numa outra sessão os ataques que eu tenho. Então isso sim, vereador, como o senhor me falou, o povo quer saber. Tem que saber mesmo a preocupação da folha de um secretário por causa de 5 dias, de 7 mil e pouquinho bruto, para uma de 157 do ex-prefeito. Isso sim o povo quer saber e deve saber. Seria essa minhas colocações na noite de hoje. Desejar a todos uma boa semana e um bom dia. Com a palavra, vereador André. Com a palavra, vereador João Vitor. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade, de maneira muito breve, eu quero falar nesse momento na tribuna para parabenizar o colono motorista pela passagem do seu dia e também registrar nessa casa que no último final de semana 3 gaulamenses levaram o nome da nossa cidade a nível nacional.
Juliano Giarolo, Dirley Giarolo e Marcelo Giarolo foram campeões nacionais de um torneio de bocha realizado na cidade de Cristalina, em Goiás. Então, o nosso nome, a cidade de Araranguá, sendo levado a outros estados da federação. Parabéns e fica o reconhecimento dessa casa. Muito obrigado, novamente. Com a palavra, o vereador Celipe. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha da tribuna e de suas casas, secretária Jéssica, nós vamos hoje dessa tribuna para falar de alguns assuntos. Quero aproveitar também a oportunidade para parabenizar os colonos e motoristas pela passagem de dias a eles dedicada. Também me fiz presente hoje à tarde no evento lá no CTG, onde foram realizadas 2 palestras com assuntos relevantes para a classe de trabalhadores rurais aí. Essas classes de trabalhadores extremamente importantes em nossas vidas. O primeiro por colocar o alimento nosso de cada dia em nossas mesas, e o segundo porque faz com o transporte com que esses alimentos cheguem até nossas mesas. Um outro assunto que surgiu agora na semana que passou, no ano de 2024, nós tivemos a inauguração do Cine Teatro Municipal. Ficou muito bom aquele ambiente, só que já começaram a surgir problemas. Nessa obra foram gastos entre 1,5 milhão a 2 milhões, mais ou menos 1.700.000 reais. 180 mil aproximadamente foram gastos na administração do prefeito Gilmar e o restante na administração do prefeito Leandro. Na semana que passou, agora, para a comunidade ter conhecimento, o pessoal estava utilizando aquele espaço e determinada pessoa, ao caminhar na entrada, onde dá acesso ao Cine Teatro em si, no assoalho, o assoalho cedeu, quebraram várias tábuas do assoalho. Até eu mandei a foto no grupo, os senhores estavam por uma olhada. Eu já havia recebido informações que aquela reforma tinha sido meio mascarada, que teriam passado um pano por cima lá e não tinha ficado a contento. E pelo que a gente vê pelas fotos aí, deve ter acontecido isso mesmo. Até quero fugir um pouco do assunto, até dizer que no ano de 2001, juntamente com meu amigo Paulo Kierig, o Lardatinho e com o seu Nilton Tomé, nós trocamos todo o assoalho do salão paroquial da Igreja Católica. Colocamos tábua de assoalho de eucalipto vermelho, aquele de cedro, e mais ou menos 600 metros quadrados, deu em torno de uns 30 ou 40 mil reais na época. Aí, voltando ao assunto do meu comentário, eu quero dizer que eu acho que é inadmissível você fazer uma reforma de quase 2 milhões no imóvel daqueles, imóvel esse que temos que dizer que ele ficou praticamente 30 anos fechado, sem ter ventilação e nada, deteriorando. Assoalho esse que eu acredito que ele é tão ou mais velho do que se encontrava no salão paroquial e estava totalmente tomado de cupins. Então o que aconteceu pelo que você vê nessas fotos aí? Colocaram o carpete sobre o assoalho cheio de cupim. Essa parte em que cedeu ali, pelo que eu conheço lá, é a parte mais baixa do assoalho. Ela tem em torno de uns 30, 40 centímetros de porão, aproximadamente. Eu quero saber como é que está o restante, mais para frente, onde o porão é bem mais alto. Como é que está a situação daquele assoalho. Então, só vim trazer... Posso dar? Pode. Aqui nesse lugar, aqui, até eu tenho conhecimento que eu sempre participei lá. Aqui, na verdade, pelo que foi trocado esse assoalho. Só que aqui não é onde tem aquele porão de goteira, tem 2, 3 goteiras lá que sempre teve lá. Alagou umas 2, 3 vezes devido ao carpete de cupim, acho que não tem ali. Mas essa parte ali não deve ter sido trocada, porque... Mas até eu quero ver, aquela vez que colocaram esse assoalho, eu até fui lá uma vez, porque nem era vereador, tinha sido trocado aquela parte que me foi olhar. Só que deu um problema, que não foi trocado. Sim, que deu um problema lá de infiltração de água. Alagava, eu sei porque alagava até a casa do Gilberto, do lado, enchia aquela área. E deu um monte de bolsa de bastante questão de água. Pode ser. Mas eu uma parte do assoalho. Só que ela não aconteceu há pouco tempo. Sim.
Sim, Só que o café foi colocado em cima. É que lá, essa obra durou, ele ficou parada, acho que 5 anos, quase, né? Sabe que foi uma emenda que veio do governo federal, foi uma burocracia que foi indo. Teve empresas que foram até autuadas por ter feito um mau serviço, que teve um problema que eles abandonaram a obra, foi trocado, então ali foi mas eu acredito que esse problema aí é onde tem a entrada de água lá, porque eu vi uma vez alagou tudo aquilo ali. E eu estava lá, eu fui lá ver porque tinha alagado a casa do Gilberto, deu ali. Pode ser difícil, só que o assoalho não deve ter apodrecido da noite para o dia, né, vereador? E só para essa obra iniciou, na verdade, em 2010 ainda. Então, ela é muitos anos que ela se iniciou e foi concluída praticamente no ano passado. E então, para finalizar, só quero informar que agora no próximo domingo, dia 3, no Salão Paroquial de Gaurama, vai ter a festa de 12 anos da Rádio Alternativa. O evento terá várias atrações, almoço ao meio-dia e matiné na parte da tarde com a animação da banda São Marino. Então, todos convidados aí. Meu muito obrigado, uma boa noite e uma ótima semana a todos. Com a palavra, o vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu preciso aqui tecer alguns comentários a respeito das colocações que foram feitas pelo vereador Paulo. E eu faço inicialmente um comparativo sobre a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que foi extraído do portal da Transparência, dia 30 de setembro de 2025, às 7 horas e 34 minutos e 33 segundos. A folha de pagamento apresentada pelo vereador João a mim, que me permite fazer o comparativo das colocações que ele aqui fez, realmente é extremamente diferente daquela extraída às 7 horas e 34 minutos e 33 segundos. Pode, no decorrer do dia, tenha sido constatada esta falha, mas aqui dessa tribuna mesmo, o vereador Cláudio, na sessão passada, disse que sugeriu ao seu prefeito que fizesse o desconto e que eu mesmo não quis. Está nos anais da casa essa colocação. Então, é estranho que se coloque no portal de transparência um documento e depois me seja apresentado aqui um outro documento. Mas não quero entrar em maiores detalhes, mas vou segurar comigo esse documento, e posteriormente, se houver alguma coisa que eu tenha que tecer algum comentário, eu assim o farei. A questão, vereador Gomes, de difamar, de igreja, qualquer coisa, eu nunca, quando eu estive aqui nessa tribuna, me manifestei no sentido que o senhor colocou aqui. Apenas eu procurei apontar irregularidades, bem como apontar alguma coisa que eu temia em relação a determinados assuntos ou determinadas pessoas. Não tenho e nunca tive intenção de difamar e denegrir.
O que eu sempre quis colocar aqui é fatos, né? E não quero, nunca vou falar pelas costas, eu vou falar sempre aqui dessa tribuna. Agora, se por motivo algum o senhor acha que a minha intenção é difamar e denegrir, quero crer que Vossa Senhoria tem uma imagem ou um conceito de mim diferente de outras pessoas que me conhecem ao longo da minha trajetória política. Mas acho, né, que profissional contratado, ele deve desempenhar as suas funções da forma em que a lei determina. E não vejo problema nenhum, né, em a pessoa se ausentar, desde que peça o devido afastamento, né, da função e, ao seu retorno, seja reintegrado através de portarias. Não é e nunca foi comportamento de secretários tirar uma licença passados 6 meses, né, da sua função, e até o senhor colocou na sessão passada que no mês de janeiro a secretária de Educação trabalhou de forma gratuita. Eu diria que não gratuita, porque ela percebia ainda do governo do Estado do Rio Grande do Sul, porque não havia sido concedida a sua licença ou a sua exoneração para assumir a Secretaria da Educação. Com relação às verbas recebidas do senhor prefeito municipal, que antecedeu o atual, essas verbas são remuneratórias em relação a férias não concedidas, não gozadas no período legal, e se for constatado pelo Tribunal de Contas a ilegalidade, pode ter o senhor a certeza que o Tribunal de Contas fará o devido apontamento. Mas quero crer que está dentro da legalidade, porque são valores, né, realmente devidos, ou melhor, realmente merecidos pelo não gozo das férias durante praticamente 8 anos que o senhor prefeito exerceu a sua atividade. Por último, senhor presidente, senhor vereador, eu trago aqui uma matéria. Eu gostaria de solicitar ao vereador Cláudio que, se possível, não sei se hoje, o senhor prestasse esclarecimento a essa casa. Não o farei de forma regimental através de pedido de informação, porque não acho relevante, mas eu me deparei com uma publicação oficial de um pregão presencial de número 014/2025, editado na sexta-feira, dia 4 de julho de 2025, no Jornal do Comércio. O município de Guararema torna público
o pregão presencial do tipo menor preço global mensal, visando a contratação de empresa para prestação de serviços de fisioterapia para atendimento junto ao centro de especialidade do município, com disponibilidade de 2 profissionais habilitados e registrados junto ao conselho respectivo, com carga horária de 20 horas semanais, cada profissional, nos termos do edital e anexos. Abertura, dia 22 de maio de 2025, às 9 horas, no Salão 9 da Prefeitura. Informações e edital na Prefeitura, horário de expediente, né? Gaurama, 3 de julho de 2025. Ora, está publicado dia 3 de julho de 2025, quando a abertura do referido certame está prevista aqui para 22 de maio. Talvez houve algum equívoco, o que poderá ter consequências na não participação de empresas de nosso município. Então, a minha solicitação a Vossa Excelência é que, de repente, o senhor saiba se realmente esse certame ocorreu no dia 22 de maio, ou se ocorreu posteriormente, se houve uma publicação retificativa a esse edital, se houve participantes, qual a empresa e em que data o contrato foi assinado e o valor respectivo a ser pago para essa empresa a respeito dessa prestação de serviço. Então, quero crer que o senhor não tenha conhecimento do que eu coloco aqui. Eu concedo a palavra ao senhor. Vereador Paulo, está mais do que claro que isso aí foi um equívoco de data. Saiu esse pregão sim e ganhou uma empresa de Lajeado. Estamos nos trâmites finais para a contratação. Essa empresa deve estar procurando profissionais da região ou até do município, e foi a única empresa que veio participar devido, nós sempre sabemos, os salários, né? Que não houve profissional autônomo interessado, ainda mais que teria que ter 2 funcionários de carteira assinada cadastrados. Quanto a isso, é a parte que eu sei, espero ter esclarecido. Não houve participação de empresas aqui Daqui não, uma de Lajeado que ganhou. nem da região. É a mesma até que prestava da outra administração. Mas houve a retificação do edital? Não sei, nem não vou, não sei. Porque o senhor sabe que uma das condições para a realização do certame é a publicação legal. E a publicação legal aqui, está aqui, Vou verificar. a ser constatado no jornal do final de semana, né? 4, 5 e 6 de julho de 2025, o Jornal do Comércio, né? Que trata claramente disso. Talvez a não participação de empresas aqui do nosso município, ou talvez até da região, seja em função de que tem constatado que o prazo de entrega seria no mês de maio. Como já o tempo passou, ninguém talvez teria se interessado, né? É bom que o setor competente, né, monitore essas publicações legais para que não haja problemas no futuro. Senhor presidente, senhor vereadores, era isso que tinha. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Cassiano. Abro o nome da Não havendo mais nada para o momento, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária.